Indo dormir com o Espírito Santo. Seja muito bem-vindo a mais um devocional da nossa série e que você possa nessa noite receber revelação, receber mais conhecimento sobre essa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. Eu sou o pastor Elienay e convido você a permanecer conosco até o final, pois vamos estar aqui aprendendo um pouquinho mais sobre o Espírito Santo de Deus. Quando nós falamos sobre o Espírito Santo, logo algumas pessoas pensam em Atos 2, nos apóstolos, no Novo Testamento. Mas o Espírito Santo já agia, já estava presente muito antes do Pentecoste, muito antes dos apóstolos. Ele sempre existiu, sempre esteve presente e desde o princípio da criação encontramos o Espírito Santo movendo, fazendo parte da Trindade do nosso Deus. E nesta noite nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Espírito Santo, viajando pelo Antigo Testamento. O Espírito Santo esteve presente na criação. O primeiro capítulo da Bíblia já apresenta a pessoa do Espírito Santo. Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Antes de existir a luz, os luminares como nós conhecemos, antes de existir o homem, antes de existir as árvores, os animais, os mares, as estrelas, tudo isso, o Espírito Santo já estava ali. Ele não foi criado, ele é eterno, pois é a terceira pessoa da Trindade. Ele participou da criação do universo. A palavra diz nesse texto que o Espírito Santo pairava sobre as águas, preparando a criação para receber a vida, aquela palavra de ordem, haja luz, e aí onde as coisas começaram a acontecer pela palavra de Deus. Isso nos ensina que o Espírito Santo de Deus, aonde o caos está, ele transforma, ele gera vida. Aonde o caos está instalado, ele vai gerar vida, vai colocar em ordem todas as coisas. Aonde ele age, aonde ele move, a vida começa a florescer. E glória a Deus por isso. O Espírito Santo também participou da criação do homem. Quando Deus criou Adão, não fez apenas um corpo. Deus comunicou a vida, a própria vida dele, ele transferiu para nós. Olha o que diz Gênesis capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Essa palavra fôlego, ela também é a mesma usada para o Espírito Santo. Que coisa tremenda, irmão. A Bíblia, ela declara que o homem se tornou alma vivente pelo Espírito Santo. Então saiba que se você está vivo, se você está de pé, é porque o Espírito Santo está em você. É o que nos mantém vivo. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó capítulo 33 e 4. Que declaração extraordinária. Quem nos fez, quem nos trouxe vida? O Todo-Poderoso através do Espírito Santo de Deus. Isso é lindo e mostra que cada vida é preciosa para Deus. Por isso que a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro, pois em cada ser humano está ali a pessoa de Deus, o Espírito Santo, aleluia, que nos gerou, que nos formou. E cada um de nós foi criado com um propósito. Ninguém nasceu ao acaso e ninguém nasce ao acaso. Deus está em cada ser humano. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele capacitava pessoas para propósitos específicos que Deus tinha. A gente vai encontrar homens e mulheres
que eram cheios do Espírito Santo, recebiam a unção, eram capacitados para desenvolver uma missão específica. E um dos primeiros exemplos que a gente vê na palavra de Deus de alguém sendo cheio do Espírito Santo para executar uma missão, o nome dele é Bezalel, se encontra em Êxodo, capítulo 31, verso 2 e 5. Quando falamos que a pessoa foi cheia do Espírito Santo para executar um propósito, você pode pensar algo espiritual. Mas olha só o que diz Êxodo 31 e 2. Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de ciência, e todo o artifício, para inventar invenções, e trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em todo o lavor. Meu irmão, que coisa mais linda! Aqui nós vemos o Espírito Santo capacitando Bezalel para operar trabalhos com madeira, com pedra, com ouro, com prata. Que coisa linda! Isso significa, irmãos, claramente para mim e para você, que se nós quisermos ser excelente no que fazemos, é preciso o Espírito Santo. Se o Espírito Santo de Deus vier sobre nós, aquilo que nós executarmos será extraordinário. E quando a gente estuda o que esta gente criou lá no deserto, meu irmão, é impressionante, mas é porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus, pessoas capacitadas. Então nós vemos aqui o Espírito Santo de Deus operando já no Antigo Testamento, na criação da terra, na criação do homem e também na vida de alguém específico para um propósito que nós podemos falar, um propósito material, um propósito físico. Louvado seja Deus! O Espírito Santo também fortalecia líderes para executar a missão do Senhor. Quando Moisés precisou conduzir um povo tão grande, tão extraordinário, e faltava ali líderes, faltava pessoas para comandar um povo tão gigante em meio ao deserto, irmão. Você pode imaginar que dificuldade era isso? Olha o que acontece. Números capítulo 11, verso 25. Então o Senhor desceu na nuvem, ele falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 homens, os anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Não profetizaram, mas naquela hora eles profetizaram, mas ali eles foram capacitados para ajudar Moisés na liderança. Então você que exerce cargo de liderança, você que precisa conduzir a tua equipe, a tua empresa, a tua família, ou ainda lá no teu trabalho como um supervisor, como um superintendente, saiba que você pode ser cheio do Espírito Santo. No caso aqui de Moisés, ele estava tão cheio do Espírito que Deus falou, eu vou tirar um pouquinho do teu Espírito e vou repartir com os outros aí para que te ajudem. Aleluia! E o lindo de Deus é que quando Deus compartilha o Espírito que habita sobre alguém, não é que essa pessoa vai ficar mais fraca, não. Ela continua, quem sabe, ainda mais cheia do Espírito Santo. E isso é maravilhoso. Aqui estamos falando de transferência de unção, que pode ser um tema para um próximo devocional nosso aqui. Transferência de unção dentro da nossa série Indo Dormir com o Espírito Santo. E nós vemos também que temos mais pessoas que foram cheias do Espírito Santo para liderar, como no caso de Josué, sucessor de Moisés. Olha o que diz Deuteronômio 34:9. Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Toda liderança que agrada a Deus é dependente do Espírito Santo.
Uma liderança que não é dependente do Espírito Santo está caminhando sozinho e não é agradável a Deus. Mas mais uma vez aqui nós vemos o Espírito Santo capacitando uma pessoa, capacitando Josué para a liderança. Isso é maravilhoso. O Espírito Santo também, no Antigo Testamento, falava pelos profetas, vinha sobre eles e a mensagem era então entregue. Os profetas não transmitiam as suas próprias ideias, seus próprios pensamentos, eles eram movidos pelo Espírito Santo. Aleluia! Por isso Miqueias declara, capítulo 3, verso 8 de Miqueias: mas, na verdade, eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor e de juízo e de força para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Irmãos, alguém que se levanta numa nação onde tem reis, exércitos, para denunciar o pecado, a transgressão, precisa estar cheio do Espírito Santo. A gente, quando estuda a palavra de Deus, vai encontrar inúmeros falsos profetas que profetizavam de acordo com a vontade do rei, aquilo que ele queria ouvir, massageavam o seu ego. Mas os profetas verdadeiros, eles traziam a palavra de Deus, o que precisava ser dito. E glória a Deus por isso. Aleluia! E hoje é o mesmo. Profeta de Deus, cheio do Espírito Santo, vai entregar a verdade. O maior desejo de Moisés, olha só que lindo isso. Existe um texto maravilhoso que revela o coração de Moisés. Quando Josué quis impedir duas pessoas que estavam profetizando no meio do arraial, olha o que Moisés responde, Números capítulo 11, verso 29. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Quisera eu que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Aleluia! Todo líder que está cheio do Espírito Santo, esse é o desejo do seu coração, ver todo o povo cheio do Espírito Santo de Deus. E já no Antigo Testamento, pessoas recebiam o Espírito. Aleluia! E quando fala profetizavam, não era simplesmente que falavam palavras inteligíveis, eles também estavam ali falando em línguas, a língua do Espírito Santo. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Louvado seja Deus. E logo depois, com o passar dos anos, dos séculos, o desejo de Moisés se cumpre. Joel vem a profetizar que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E isso acontece em Atos capítulo 2. Mas estamos falando de muito tempo antes, o Espírito Santo já estava agindo. Mesmo que não se derramasse sobre todos, ele já movia sobre o ser humano. Glória a Deus. E hoje, pelo sangue de Cristo, o Espírito Santo habita em cada filho do Pai Celestial. Que privilégio maravilhoso. E se você deseja também ser cheio do Espírito Santo, como esses grandes homens de Deus do Antigo Testamento, saiba que hoje isso está liberado para todo aquele que deseja, todo aquele que busca o Espírito Santo. Neste momento, quando nós estamos já concluindo esta palavra, nós podemos perceber que o Espírito Santo, ele sempre foi maravilhoso e ele sempre esteve presente. Ele esteve presente na criação da terra, presente na formação do homem, ele capacitava os trabalhadores, fortalecia os líderes, inspirava os profetas e também sustentava o povo de Deus. E hoje, ele não vem apenas sobre nós esporadicamente, hoje ele habita em nós. E da mesma maneira que como Bezalel foi cheio do Espírito para realizar obras materiais, o Senhor também quer nos encher para realizar obras materiais. Seja você um engenheiro, seja você um médico, seja você um advogado, um juiz, seja você um trabalhador braçal, não importa. Busque a presença do Espírito Santo, pois o teu trabalho será
multiplicado, vai agir no sobrenatural. Aquilo que demoraria, quem sabe, um ano, farás em 2, 3 meses. O que levaria um mês, leva uma semana. O que levaria uma semana, faz num dia. E eu já tive essa experiência de ver o agir do Espírito Santo na minha vida, no que é material. E foi extraordinário. Se você quer saber esse testemunho, coloca nos comentários e eu conto para vocês. Amém? Vamos nesse momento estar então orando e agradecendo a Deus por esta palavra e pedindo que o Espírito Santo venha sobre nós. Pai maravilhoso, na tua santa presença, te adorando e exaltando o teu nome, invocamos a presença do teu Espírito Santo. Sabemos que o Senhor está conosco e caminha conosco, mas desejamos, Senhor, a sua manifestação. Tens liberdade para agir em nós, como agiste, Senhor, sobre a vida de Moisés, de Josué, de Bezalel e tantos profetas e tantos homens e mulheres, aleluia, para os quais o Senhor tinha um propósito, uma missão. E nós sabemos, Senhor, que nos dias de hoje, cada crente tem uma missão de anunciar o Evangelho com demonstração de poder, de autoridade, aleluia, expulsando demônios, falando em outras línguas, curando os enfermos, Senhor, pegando as serpentes, esses espíritos imundos que perturbam a vida daqueles que nos rodeiam. Deus maravilhoso, enche-me do teu Espírito Santo e enche, Senhor, o meu irmão, a minha irmã, que está conosco nesta noite, Pai. Enche da tua santa presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado irmão. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, assista a série toda, volta lá no primeiro, vai assistindo, você vai ser edificado. Amém? É bem fácil a nossa série, vai dia 1, 2, 3, até o dia 31 de julho. Glória a Deus, são 31 devocionais especialmente preparados para você, pelo Espírito Santo, para que você seja renovado e fortalecido. Deus te abençoe, durma com o Espírito Santo.